Esse é o Direita de Verdade e mais uma vez nós vamos desmascarar a esquerda brasileira que está desesperada, sem nenhuma perspectiva de salvar o governo e partiu pro tudo ou nada, tentando inclusive induzir a prisão do Bolsonaro. Esse aqui não é um vereador fracassado, não é um militante de DCE, é o ministro do Lula, ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, muito conhecido também pelo apelido Montanha, não sei porquê, e vocês vão ver o desespero dele e do PT e do governo federal em tentar prender o Bolsonaro ainda em 2025. Vamos escutar. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Essa é a grande dúvida que eu tenho e a dúvida que o Brasil tem. Brasil petista, talvez a Globo News, talvez a Globo, esse pessoal aí bancado com o dinheiro da Secom, talvez esse pessoal queira saber quando o Bolsonaro supostamente poderia vir a ser preso. Eu acho que é muito mais provável que o Lula tome um impeachment antes de setembro, até porque agora, a partir de janeiro, se ele tomar um processo de responsabilidade, tomar um processo de impeachment, quem assume até o final do governo é o Alckmin. E eu não duvido que tinha um plano anterior de alguns grupos de poder que queriam que o Alckmin assumisse de qualquer jeito. Então, isso aqui, na minha opinião, é o desespero da esquerda ultra-radical querendo fazer um diversionismo, fazendo com que sua militância pare de enxergar a picanha cara, o dólar alto, o Bolsa Família tendo que reduzir beneficiários, tentando levar esse pessoal para reativar a militância em algo que os une, que foi o que os uniu durante as eleições de 22 e que agora, para que eles não fiquem questionando por que vai ter que ter agora uma junta de avaliação para aquelas pessoas que vão ter acesso ao BPC, porque se não viu, embora o Lula tenha vetado parte da emenda aquela que falava sobre o BPC, ele incluiu agora sim uma junta de avaliação, que não tinha antes. Então, agora ficou mais difícil das pessoas ainda assim acessar o benefício. Vamos escutar o resto aqui porque é de embrulhar o estômago. Que ele vai ser preso, a gente não tem dúvida. A dúvida é em que mês ele será preso. Então parece que já existe um acordão, ou no mínimo uma tentativa do ministro de parecer que tem acordão para talvez precipitar a direita a fazer alguma besteira. A gente não vai fazer. É óbvio que não tem nada a ser feito que não seja processo de impeachment pelos crimes que o Lula já cometeu, e tem muitos crimes que ele cometeu, de responsabilidade, pedalada fiscal, agora essa questão das emendas impositivas. Eu considero também um crime de responsabilidade, porque quem é o senhor do orçamento é o Congresso, e o Congresso agora foi como se fosse instigado a se posicionar, porque a gente tem a esquerda, que está com o governo, a direita, que está contra o governo, e o centrão. Quem foi o maior prejudicado com essa manobra feita pelo Lula com a decisão do Dino foi o centrão. Então esse centrão está começando a ver que está começando a ficar difícil o diálogo, e aquilo que eles tratam na política com o Lula acaba não sendo cumprido, ou no mínimo eles têm que pagar 2, 3 vezes para ter acesso àquilo que eles acabaram cumprindo nos acordos. E a gente sabe que em política, quando um político passa a não cumprir acordos, o tempo de vida dele acaba sendo muito mais curto. Eu calculo setembro. Acho que setembro seria uma boa previsão. Bolsonaro passar o 7 de setembro na cadeia. É uma boa previsão, né, gente? Tu sabe por que eles estão desesperados, né? Por isso aqui, ó. Lembra quais foram as principais promessas do Lula? Não foi socialismo, foi capitalismo. Foi poder tomar uma cervejinha, que é produzida por indústrias. Foi poder comer uma picanha, que é produzido pela agropecuária brasileira. Foi poder viajar, que é fornecido por empresas aéreas, que é através da hotelaria, que é a questão do setor do turismo. Foi prometer trocar de carro, que é produzido pelas empresas capitalistas. Eles não falaram em socialismo, eles prometeram capitalismo. Só que eles acreditam internamente no socialismo. Eles acham que os ricos não prestam, as pessoas de classe média têm que acabar. Por quê? Porque essas pessoas que conseguem sair um pouquinho do nível de pobreza mais básico, a partir do próprio trabalho, a partir da própria produção, elas deixam de depender do PT. E o Lula já falou mais de uma vez que ele quer uma sociedade de classe média baixa, porque é o tipo de eleitor que tem maior propensão
a poder votar neles. Mas como eles prometeram para as pessoas picanha, cerveja, viagem, carros, e não estão entregando, isso está diminuindo a avaliação positiva do governo. Olha só, inclusive matéria aqui da própria Globo, que a gente sabe que é aliada do governo. Até falam que a Globo é a assessoria de imprensa do Lula. Porque inflação da picanha preocupa cada vez mais brasileiros e o Lula. É óbvio, porque o Lula prometeu picanha com cervejinha. Até, vou colocar aqui qual é que está o preço da cervejinha aqui, ó. Aumenta o preço cerveja, vamos ver? Cerveja mais cara e mudança nos hábitos fazem lucros de fabricantes aumentar. Ah, entendeu por que subiu o preço da cerveja? Não é porque o dólar subiu, não é porque o custo de empreender no Brasil com a insegurança aumentou. É porque os fabricantes malvadões estão querendo mais lucro, entendeu? Mas o preço, no final das contas, acabou ficando mais caro para ti, entendeu? Outra coisa, o dólar chegou a R$ 6,73 em cotação da Morningstar. Ah, mas foi mentira do Google que não sei o que. Não. Naquele momento já foi apurado. Teve um momento durante o feriado de Natal que, por falta de liquidez, porque tinham muitas empresas fechadas em função do Natal, as pessoas que tinham dólar, aquelas poucas empresas online que faziam cotação em dólar, estavam vendendo com preço mais caro porque mais pessoas queriam comprar dólar naquele momento. Lembremos que o mercado nunca para. Algumas empresas fecham, mas, por exemplo, se tu está viajando no exterior, tu tem real, ou tu tem uma conta em real e quer comprar dólar, tu vai comprar pela cotação. E algumas empresas estavam, de fato, fazendo a venda naquele momento a R$ 6,73. E eu lembro que falaram que o Google, semana passada, quando o dólar passou R$ 6, falaram também que a culpa era do Google e demorou aí menos de uma ou 2 semanas para o valor do dólar passar os R$ 6. Então, por mais que o dólar pudesse estar errado no Google, não estava, mas por mais que tivesse, o tempo do Google antes do tempo da cotação oficial, entre aspas, se equalizar é cerca de 2 semanas. Se no Natal chegou a 673, pode ter certeza que depois de 2 semanas, até o governo federal vai estar compreendendo que esse é o valor real do dólar na cotação. Outra coisa muito importante que ninguém está falando, isso aqui, ó, prometeu ajudar o povo brasileiro e acabou entregando mais miséria. Vamos escutar. 3 estados brasileiros ainda registram mais beneficiários do Bolsa. 13, ela falou 3, ou tentou falar 13 e pareceu 3. 13 estados brasileiros têm mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores. Família do que trabalhadores formais. Confira os detalhes na reportagem da Caroline Meira. O programa Bolsa Família socorre brasileiros de baixa renda, que muitas vezes estão fora do mercado de trabalho. Em 3 estados, a quantidade de beneficiários do programa ainda é maior que o número de trabalhadores de carteira assinada no setor privado. Quais são? Maranhão, Bahia, Pará, Piauí, Pernambuco, Paraíba, Amazonas, Ceará, Alagoas, Sergipe, Amapá, Acre e Rio Grande do Norte. Tem mais beneficiários do Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Tem como sustentar uma sociedade que tem mais pessoas se utilizando do que de pessoas trabalhando, e isso sem falar nos aposentados, isso sem falar nas crianças que têm acesso a serviços gratuitos, que é questão de creche, colégio, SUS. Então, na verdade, a pirâmide ela está invertida no Brasil. Já Santa Catarina tem a menor proporção. São 10 trabalhadores no mercado formal para cada beneficiário do programa do governo federal. Esses são os estados que têm mais pessoas com carteira assinada do que beneficiários do Bolsa Família. Quais são? São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, que é o que tem menor número de beneficiários, Rio Grande do Sul e, ali na rabeira, Rio de Janeiro. Ou seja, esses estados, que por coincidência são os que mais pagam impostos para o governo federal, são os que têm menos beneficiários do Bolsa Família e que onde majoritariamente, se não todos, foi onde o Bolsonaro ganhou no segundo turno das eleições de 2022. O governo Bolsonaro substituiu o Bolsa Família pelo Auxílio Brasil. O benefício chegou ao valor de R$ 600 durante a crise. Não tem como dar certo um país onde
as pessoas que produzem são em menor quantidade do que as pessoas que se utilizam daquele serviço, daquele produto, daquele recurso gerado por quem produz. Além disso, vamos falar que, então tá, eventualmente o dólar acabou chegando num número muito grande e que o governo não concorda com esse número. Beleza, mas semana passada, agora, há 2 dias atrás, dia 27/12, o dólar chegou a 6,19 e estabilizou aqui, ou seja, bem acima dos R$6, que a Daniela Lima, há um tempinho atrás, acaba dizendo que era fake news do Google. Olha só, como é que está o preço médio da gasolina no Brasil? Olha só, isso aqui é o site da Petrobras. Petrobras, preço médio no Brasil, R$ 6,15. Ai, que saudade do ódio, o amor tá caro demais. No final do governo Bolsonaro estava R$ 4,90, R$ 4,85 o preço da gasolina. Mas chegou a 6 e não sei quanto lá na época da guerra. Sim, pessoal. No início da guerra, as cadeias produtivas estavam muito dependentes ainda da Rússia, e a Rússia foi sancionada e o país teve que encontrar novos fornecedores, e nesse período de falta de fornecimento o preço da gasolina subiu. Mas hoje, sem nenhum tipo de novidade, a guerra já precificada, o preço da gasolina no Brasil está R$ 6,15. Ai, como é bom esse governo do amor, como é bom ter presidente. E o último dado que eu queria trazer para vocês aqui é esse aqui, a dívida pública total do Brasil. Fonte, Banco Central do Brasil. Comentário, dívida líquida do setor público em percentagem do produto interno bruto. Fluxo acumulado de 12 meses compreende o governo federal e Banco Central, governos estaduais, governos municipais e empresas estatais. A dívida bruta do governo brasileiro. E é um gráfico aqui que, vamos ver se consigo dar mais um zoom. É um gráfico aqui que ele mostra, desde 2009, em 2009, no final do governo Lula, início do governo Dilma, a dívida bruta total era de 40,9%. Foi caindo até chegar em 2013 a 30,8%. Passou aqui por 30,36 também, 30,01%. E após isso, 2013 começou a aumentar. 14, nós tivemos eleição da Dilma, reeleição da Dilma. Chegou aqui 2015, ainda antes do impeachment, estava em 32 e começou a explodir. 2016 foi a 38, o impeachment foi lá pelo mês 6, mais ou menos, 6, 7, estava em 41% a dívida bruta total do Brasil. Então, ou seja, do início da crise, setembro de 2015, 2014, mas bota aqui, setembro de 2015, começou a subir a dívida bruta e quando chegou em setembro de 2016, mais ou menos na época do impeachment, já tinha chegado a 42% de dívida bruta. Continuou subindo com o Temer, 2018, e daí quando chegou 2018, quando se elegeu, o Bolsonaro começou a cair. Teve uma leve queda, durante o governo Bolsonaro teve algumas flutuações, desceu e subiu um pouquinho. Quando chegou em 2020, começou a cair. Durante o início do governo 2020, logo antes da pandemia, a dívida bruta diminuiu de 54,7 para 50,63. Daí quando chegou a porra da pandemia, subiu até 59 e 61,63. Depois que passou a pandemia, começou a cair de novo. Chegou a 55. E daí em 2022, o povo brasileiro e as forças ocultas do Brasil quiseram eleger o Lula e começou a subir de novo. E hoje nós temos quanto? Um percentual de 61,73, 61,47, maior do que no auge da pandemia. 61,37 no auge da pandemia contra 61,73 agora. Ou seja, está comprovado que o Lula é pior para o Brasil do que a pandemia no seu auge. Com toda a questão das cadeias produtivas desorganizadas, as pessoas proibidas de trabalhar, hoje o Lula conseguiu deixar o Brasil mais endividado do que o próprio governo Bolsonaro durante o auge da pandemia. E o nosso ministro Paulo Pimenta está preocupado em lacrar nas redes sociais. Em que mês de 2025 Bolsonaro será preso? Será que a pergunta que ele não deveria responder seria como reduzir a inflação da picanha? Como
reduzir o preço da cerveja, que foi prometida junto com a picanha pelo Lula, como impedir que o dólar chegue a R$ 6,73, como fazer com que esses estados, 13 estados que têm mais beneficiários do Bolsa Família do que pessoas empregadas, voltem a ter uma renda digna e possam se emancipar das garras do governo, como reduzir o preço da gasolina, que está em R$ 6,15, depois da guerra precificada e depois da pandemia ter se encerrado e a dívida total do Brasil ter superado, chegou a 61,47% do PIB, maior inclusive do que durante o auge da pandemia, que chegou a 61,37%. Será, ministro Pimenta, que não deveria ter preocupado com isso, ao invés de ficar tentando lacrar nas redes sociais? A única coisa que eu consigo depreender disso é que, de fato, o governo Lula acabou, os ministros estão desesperados, já sabem que vai cair em algum momento daqui até o final do ano de 2025, e a única forma que eles têm de acender, ativar a militância deles, para não ter que enfrentar esses problemas pesados, é tentar fazer com que a forma que eles sempre usaram seja novamente utilizada, que é vamos culpar Bolsonaro e tentar prender Bolsonaro para desviar o foco dos problemas do Brasil. Se tu seguiu o vídeo até aqui, não te esquece, Gessé Sangaré, Direito de Verdade, pega esse link, coloca naquele grupo que tu sabe que tem um petista que vai se indignar com isso, me ajuda a divulgar, se inscreve no meu canal, estou fazendo vídeos diários sobre política, sobre economia aqui no meu YouTube, eu quero que tu possa acompanhar esse trabalho mais profundo que eu tenho feito aqui também nessa rede social. Valeu, tamo junto.